Olá pessoal, como é bom servir ao Senhor e saber que Deus tem cuidado de mim e de você. A palavra de Deus diz em Reis, em 1 Reis, no capítulo 17, o tesbita Elias aparece dizendo que não vai chover durante 3 anos e meio. O rei Acabe infelizmente, não dá muita atenção para isso. Só que com o decorrer do tempo, veio a seca, os animais morreram, a colheita se acabou, não dava mais para beber água, não dava mais para tomar até sequer um banho. Então, os profetas de Baal e de Azera se irritaram tanto com Elias e Elias o chamam para um combate no monte. E a palavra de Deus diz que ali o profeta Elias destrói os profetas de Baal, porque o Senhor é Deus. O Senhor é poderoso para fazer a obra. A obra que o Senhor começa, ele termina. E no capítulo 18 de 1 Reis, a partir do versículo 40, diz assim: E Elias disse: Lançai mão dos profetas de Baal, que nenhum deles escape. E lançaram mão deles. E Elias os fez descer ao ribeiro de Quizom, e ali os matou. Então disse Elias a Acabe: Sobe, come e bebe, porque ruído há de uma abundante chuva. E Acabe subiu a comer e a beber, mas Elias subiu ao cume do Carmelo e se inclinou por terra e meteu o seu rosto entre os seus joelhos, e disse ao seu moço: Sobe agora e olha para a banda do mar. E subiu e olhou e disse: Não há nada. Então disse ele: Torna lá 7 vezes. Cedeu que a 7ª vez disse: Eis aqui uma pequena nuvem, como a mão de um homem, subindo do mar. Então disse ele: Sobe e dize a Acabe: Aparelha o teu carro e desce, para que a chuva não te apanhe. E sucedeu que, entretanto, os céus se enegreceram com nuvens e vento, e veio uma grande chuva, e Acabe subiu ao carro e foi para Jezreel. E a mão do Senhor estava sobre Elias, o qual cingiu os lombos, e veio correndo perante a entrada de Jezreel. 3 coisas importantes depois de tantos acontecimentos. Uma, que com certeza Elias, infelizmente a palavra de Deus diz que a vingança é do Senhor, mas Elias também tinha no seu coração a vingança, porque muitos profetas do Senhor foram mortos por causa deste grande mal que eram esses profetas de Baal. Muitos profetas do Senhor foram mortos, e neste dia, naquele abaixo do monte, a Bíblia diz que Elias se vingou, matando todos os profetas de Baal. Elias era um simples lavrador, mas que antes mesmo de tudo isso acontecer, porque ele diz: Eu estou perante a face do Senhor. Elias já vinha buscando ao Senhor, já vinha sendo homem de Deus. Acabe, quando ouviu a notícia que ia chover, ele não deu importância, que achou que era apenas um profeta simples. Mas a palavra de Deus diz que os acontecimentos vieram e a chuva não veio e tudo se transformou em sequidão. Aqui em 1 Reis 18, tem 3 pontos importantíssimos na vida do profeta Elias. Primeiro ponto é que Elias era um homem de jejum e oração. A Bíblia diz que ele colocou a sua cabeça entre os joelhos e orou ao Senhor dos céus, enquanto Acabe foi se alimentar. Mas Elias não. Elias colocou-se na face do Senhor. Assim todo homem, toda mulher de Deus deve fazer. No momento de problemas, meu irmão e minha irmã, se coloque perante Deus, jejue, ore, não fica cochilando não, porque na fé, a fé, a vida com Deus não foi feita para ficar cochilando. Eu sempre digo para algumas pessoas que o diabo, ele não dorme. O diabo não dorme.
Então, a cada dia, nós devemos estar vigilante em pequenas coisas que a gente faz. É dentro de casa, é no trabalho, é na rua, é dirigindo, em qualquer coisa. Os servos de Deus, eles devem estar sempre vigilantes. Então aqui o profeta, ele estava jejuando e orando. A segunda coisa é a fé. A Bíblia diz que, eu vou ler para não falar com as minhas palavras, no 43 diz assim, ó, e disse ao seu moço, sobe agora e olha para a banda do mar. E subiu e olhou e disse, não há nada. Então disse ele, torna lá 7 vezes. O profeta estava em jejum e oração. E a segunda coisa é a fé. Se você não tiver fé, meu irmão, você não vai fazer nada nesta terra. Porque a Bíblia diz que Deus se agrada daqueles que têm fé, daqueles que realmente impulsiona algo para que aconteça. E ali, meu amigo, o profeta já antes mesmo dele profetizar que não haveria chuva, ele também saberia o momento certo que a chuva viria cair. Você sabia que há 6 meses aproximadamente antes de vir a chuva, o profeta profetizou? Você compreendeu? O profeta falou que não iria chover, faltando 6 meses para que as comportas fossem abertas. Só que ficou 3 anos e meio sem chuva. Você imagina, a chuva estava próxima, mas o profeta falou que não iria chover. Então o profeta Elias era um homem que estava cheio do azeite, cheio de fé. Era um homem que não estava cochilando. Assim somos nós. Hoje, muitas coisas nos faz cochilar na fé. Às vezes, o próprio celular. Nós deixamos de conversar com os amigos para ficar vendo o celular. Não é verdade? Nós hoje temos carros velozes. Hoje nós temos muitas coisas que nos impedem de ter realmente uma vida de fé. Então aqui o profeta falou, vai lá, sobe 7 vezes. E a Bíblia diz que quando o jovem profeta, o discípulo de Elias, um dos discípulos de Elias sobe, ele vê uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem. Então, meu irmão, a nuvem pode ser pequena, mas saiba que quando vir a abundante chuva na sua vida, ela virá para ser completa. Ela vai regrar toda a sua vida para que você seja abençoado. E a terceira coisa na vida do homem de Deus é a coragem. A palavra de Deus diz aqui no 45, e sucedeu que, entretanto, os céus se enegreceram com nuvens e vento, e veio uma grande chuva, e Acabe subiu ao carro e foi para Jezreel, e a mão do Senhor estava sobre Elias, o qual cingiu os lombos e veio correndo perante Acabe até a entrada de Jezreel. Meu amigo, para vencer nessa vida tem que ter coragem. O profeta estava cheio de fé, cheio de coragem. A terceira coisa, coragem. Você quer mudar o seu destino, você tem que ter coragem. Eu me lembro que um dos sonhos meu e da minha esposa era ter uma casa maior, ter um local onde a gente pudesse plantar. E eu e minha esposa oramos 17 anos de casado. Morávamos num local bem pequenininho, onde passava moto, gente gritando, bêbado, pessoas drogadas. Não conseguíamos dormir direito. E depois de 17 anos, Deus abriu uma porta para nós. Mas isso nós tivemos que ter coragem. A casa foi levantada com 3 meses e hoje nós se encontramos numa casa nova, onde eu tenho certeza que você pode ouvir aí, às vezes, animais, né? Como o galo cantando.
Sapo, porque porque é um lugar mais destacado, mais retirado, que Deus nos deu para buscarmos a face dele, para termos um pouco mais de paz. Então, tem que ter coragem. A Bíblia diz aqui que o profeta, ele correu quase mais de uma maratona, porque Deus deu força para ele. Então, meu amigo, Deus te dá força. Deus dá força para você vencer as suas batalhas espirituais. Então, 3 coisas importantes: jejue e ore. Tenha fé. E a terceira coisa, tenha coragem para mudar. Se você não fizer algo por você, ninguém vai fazer. Não adianta você ficar esperando pelos outros. Aprenda uma coisa, aquilo que eu tenho aprendido. Não espere por ninguém. Faça a sua parte. Meu pai era uma pessoa que me ensinou muito. Meu pai físico. Quando ele ia fazer alguma coisa, ele não falava com ninguém. Quando as pessoas viam, já estava pronto. Amém? Assim seja você. Elias também não esperou por ninguém, meu irmão. E na verdade, nesse momento ali, era ele Deus, o propósito era ele Deus. Então, é interessante que hoje, aqui no Brasil, as pessoas têm como os ídolos, os heróis, é o Batman, é o Homem-Aranha, o Homem de Ferro, mas os nossos heróis, irmãos, são os heróis bíblicos. Elias foi um grande herói. O homem, imagina um homem correr em jejum e oração, correr mais de 40 quilômetros para poder fazer o propósito de Deus. Tem que ser um homem de coragem e de muita fé. Meu amado irmão, que Deus te abençoe e saiba que se você tiver fazer um pouco de jejum e oração, ter fé e coragem no seu coração, você, como diz a Bíblia, com Deus soltaremos muralhas. E que assim seja na minha vida e na sua vida. Não fique esperando por ninguém, não. Regaça as mangas e vai à luta, assim como o profeta fez. E quando você ficar, se você chegar a ficar com seu coração abatido, saiba que Deus está sempre contigo. E Ele vai abrir as portas para você e te dará a vitória também, no nome de Jesus. Que Deus te abençoe, que nós possamos aprender com esse grande homem de Deus, Elias, o profeta. Esse sim é um grande herói. Que Deus te abençoe e que Deus te ilumine. Fique com Deus e que tudo na sua vida se realize para o bem maior, no nome de Jesus.